Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Paz do Senhor, igreja, amém, queridos? Tome o seu lugar, nós vamos ter uma breve palavra e depois nós vamos orar, querido, orar para que o Senhor realmente mude a nossa história. Diga, hoje o Senhor vai mudar a minha história, amém? Nós vamos orar, nós temos pedidos de oração, nós temos causas para apresentar diante de Deus, mas nós somos labaredas de fogo do Senhor. Diga assim, eu sou uma labareda de fogo, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7. E nós muitas vezes, queridos, somos ali confrontados, o inimigo vem, situações vêm, de tempos em tempos, pessoas vêm contra a igreja do Senhor, tenta parar a igreja do Senhor, mas de tempo em tempo se levantam homens, mulheres valorosos que vão de frente, e ali, querido, a igreja do Senhor tem permanecido, amém? Então no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor diz, em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Diga mais uma vez, eu sou uma labareda de fogo, amém? Labareda de fogo, querido, nós ponhamos fogo no lugar, nós incendiamos o lugar, nós não somos apenas aqueles parados, nós somos crentes, avivados pelo Espírito de Deus. Não existe situação que possa nos parar. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, esse problema eu não vou vencer, essa enfermidade eu não vou conseguir vencer, mas o Espírito de Deus diz que aos seus ministros Deus faz labaredas de fogo, e o fogo ele consome, querido, o mal, o fogo ele consome a situação. Então eu e você somos essa labareda de fogo. Eu e você somos os ministros, somos ungidos do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus nos ungiu. E eu creio, querido, que essa unção que veio sobre nós, não é simplesmente para nós anunciarmos as boas novas, como diz a palavra, mas é para nós sermos ungidos em qualquer área. Nós somos ungidos de Deus para ter inteligência, nós somos ungidos de Deus para ser sábios, nós somos ungidos de Deus para ser vitoriosos, amém? Nós somos ungidos de Deus para ser conquistadores, conquistadores dos nossos milagres, conquistadores daquela situação que muitas vezes nós olhamos e nós não acreditamos que aquilo é possível para nós, mas a palavra do Senhor diz que nós somos como labaredas de fogo. Sabe, querido, quando nós olhamos, ontem nós ministramos no nosso celulão e foi uma bênção, né? E eu trouxe um pouco dessa palavra. Quando nós olhamos para o carvão, para que serve o carvão? O carvão, sem pôr fogo nele, ele serve para nada. Só faz sujeira, Josué. Você pega nele, ele suja, mas um carvão aceso, hein, queridos? Para que ele serve? Para nós pegar aquela picanha, com a parte da gordurinha, passar na farinha, aleluia. O carvão aceso, querido, ele assa a carne. O carvão aceso, o fogo aceso, ele purifica o ouro, ele purifica a prata. E a palavra do Senhor fala, querido, que a prata, ela é tão purificada pelo fogo, que quando ela chega na sua extrema purificação, o homem consegue olhar e ver o seu rosto nela, a sua imagem nela. Então eu e você, nós não podemos ser simplesmente um crente, querido, frio, um crente que não acredita mais. A igreja agora vai passar por momentos dificultosos, vai vir situações de perseguição. Queridos, há tempos nós já estávamos ouvindo falar sobre isso, perseguição contra a igreja, perseguição contra crente, perseguição contra pastores, perseguição contra missionários, e nós muitas vezes, a internet hoje, ela está de um jeito como nós estávamos no começo da pandemia, parecia que todo mundo ia morrer, parecia que não ia mais passar a pandemia, parecia que todo mundo ia pegar o Covid. Você olha para a internet hoje, só é o quê? Política, 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 política.
Não, porque não vai mais dar certo, porque vai tirar isso, porque vai tirar aquilo, porque vai tirar aquilo. E nós entramos o quê? Muitas vezes em pânico. Nós esquecemos que o Senhor disse para nós, que de nós Ele faria labaredas de fogo. E muitas vezes nós olhamos para a situação e nós achamos que nós não podemos. Nós não vamos mais viver esses milagres, Júnior. Nós não vamos mais ver os sinais, os prodígios. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 4, e do versículo 1 ao 17. Êxodo, capítulo 4, versículo 1 a 17. Aqui, querido, nós vamos ver uma história de um homem. Eu vou ler alguns versículos, somente para nós entendermos o que a palavra vai falar conosco. Peguei um celular emprestado aqui, não sei de quem quer, vou usar ele de apoio na minha Bíblia aqui. Se cair, né, compra outro, aleluia. Mas a palavra diz, o Senhor chamando Moisés, diga assim, o Senhor me chamou para ser labareda de fogo. Mas nós muitas vezes não acreditamos em nós. E olha só que interessante. E aí Deus, né, concede o poderes a Moisés. E respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Quantas vezes, querido, nós somos que nem Moisés. Não, mas como que eu vou acreditar nesse milagre? Como que Deus pode reverter a minha doença? Como que Deus pode reverter a minha situação financeira? Não, não é para mim, não, Deus, não é para mim. E aí Moisés continua, e aí o Senhor fala para ele, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu ele, um bordão. Então disse, lança na terra, e ele a lançou na terra, e era o bordão, e virou o quê? Uma serpente. E Moisés fugiu daquela serpente. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda, e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou outra vez o bordão, a vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Aí disse mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito, e ele fez, tirando eis que a mão estava leprosa. E aí, querido, ali nós vamos ver o diálogo de Moisés, e o Senhor continuou, né, falando com Moisés. E aí, querido, Moisés lá no versículo 9, ele começa assim, e nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornarão a ser sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes eu teu servo, pois sou pesado de boca, sou pesado de língua. Quantas vezes, querido, nós não somos como Moisés, um homem escolhido, diga, eu sou um escolhido de Deus, uma labareda de fogo, mas muitas vezes nós nos pegamos assim, nós choramos, nós reclamamos, nós queríamos pular fora do projeto que Deus tem para nós. Deus tinha um projeto para Moisés, Deus tem um projeto para a sua vida, um projeto de cura, um projeto de libertação, um projeto de salvação. Nossa, perderam de dar um glória a Deus, como diz o Marquinho, né? Nós precisamos nos despertar, querido. Muitas vezes nós estamos assim, quantas vezes nós estamos, né? Às vezes nós temos algo para conquistar. Quem tem sonhos aqui? Levanta a mão. Agora deixa eu te perguntar, qual é o seu maior sonho? Responda aí no seu coração. Quanto custa o seu maior sonho? Fisicamente falando, quanto custa? Vamos imaginar que eu estou, né, ofertando, eu vou ofertar um carro na sua vida, Júnior. Vou ofertar um carro de 150 mil. Amanhã eu vou fazer um Pix para você de 150 mil. Amém? Mas você já tem o carro? O que você precisa fazer? O dinheiro você já tem, mas o que você precisa fazer? Você precisa procurar o carro. Você precisa decidir com a Adriana qual carro vocês vão comprar. Você precisa acordar com ela para ir junto com você. O Senhor já fez por nós, morreu por nós. No livro de Isaías 53:4 diz o quê? Verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades
Ele já nos deu, Ele já conquistou, porém nós precisamos nos levantar, nós precisamos acreditar. Sabe, às vezes, querido, é tão difícil nós acreditarmos, porque principalmente quando nós lidamos com algumas situações de enfermidade, que é difícil, um câncer, né, uma AIDS, algo, querido, que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, como nós vamos fazer? Como nós vamos, né, lidar com essa situação? Mas, querido, creia, Deus é misericordioso. Assim, querido, como eu posso, muitas vezes, né, já pensou, se eu posso ofertar 150 mil na sua vida, é porque eu estou legal também, né, mano? Olha que benção. Então o Senhor já colocou diante de você, mas nós precisamos agir em fé, ser labaredas de fogo, não ficar, querido, muitas vezes murmurando, não ficar muitas vezes, querido, sendo um carvão frio, mas acredita, querido, porque Ele fala, verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Dá uma glória a Deus e aplaude ao Senhor, pelas suas pisaduras, aleluia. Então, eu tenho que determinar dentro da minha vida, eu tenho que crer. Qual é o seu maior medo? Qual é a sua maior, né, dificuldade de crer na sua cura, na libertação, na sua salvação, de crer que o Senhor pode mudar, reverter a sua história? Todos nós temos sonhos, mas todos nós temos medo. Medo de arriscar, medo de acreditar. Será que realmente o Donizete vai depositar 150 mil amanhã, Adriano? Aleluia. Amanhã você acorda cedo, vai na conta lá, né? Glória a Deus. Aleluia, né? Mas, queridos, o medo muitas vezes nos tira da nossa posição de crer. Quando eu me converti, o meu maior medo era continuar sendo pobre, gente. Mas pobre, porque não era pobre e feio. Isso que é tristeza, né? Mas Deus foi misericordioso. Deus mudou, não somos ricos, né? O Cláudio Duarte que fala, né? As pessoas acham que nós somos ricos, né? Deixa eu pensar que não é rico. Mas glória a Deus, nós somos, porque o Senhor é o nosso bom pastor. Mas o Senhor mudou a nossa história, nos deu condição, trabalho. Então eu tinha maior medo, querido, de ver de novo aquela situação de chegar em casa, não ter comida, de chegar em casa e não ter o que fazer, não tinha nada. Morava naquela casa quando nós mudamos ali, até hoje onde a minha mãe mora, chão batido, não tinha chão. As crianças quando chovia era legal, porque nós ia jogar fubeca, bolinha de gude lá, a mãe era boazinha, às vezes deixava a gente fazer um biro lá para jogar fubeca. Mas aquilo era algo que quando eu comecei a entender por gente, eu tinha medo. Eu falava, meu Deus do céu, será que nós nunca vamos viver algo melhor? Será que nós nunca vamos alcançar algo melhor? Mas diga, Deus muda a nossa história. Eu comecei a acreditar, querido. Eu comecei a acreditar, dentro de mim começou a mudar. E quando eu conheci, querido, né, a minha amada, ela foi me injetando essas coisas. Nós vamos mudar a nossa história. A nossa história será diferente do nosso pai. A nossa história, nossas filhas, nossos filhos vão viver algo diferente. E nós acreditamos nessa palavra. Então, querido, nós começamos a viver algo que eu me lembro até hoje. Quando nós estávamos no culto, nós já viemos de outro ministério, mas nós estávamos no culto lá na Maranhão, e o Zezé pregando. Eu lembro que o Zezé declarou uma palavra naquele dia e disse, hoje Deus está mudando a sua sorte. Eu peguei aquela palavra, querido, nunca mais esqueço daquele dia. E a partir daquele dia, nós começamos a mudar a nossa história. Nós começamos a entender o propósito de ofertar, de ser dizimista, de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos abandonando o nosso chamado de labareda de fogo. Nós muitas vezes falamos, agora a circunstância não dá mais, agora eu não consigo mais liderar o meu ministério, agora eu vou entregar o meu ministério, agora eu vou sair daquilo. Querido, eu vou falar uma coisa para você, eu nunca vi ninguém que desistiu do seu ministério ser feliz, nunca vi. E olha como nós convertemos já desde 1995,
todos que nós sabemos que desistiu do seu ministério, né, perdão da palavra, né, deu com os burros na água, todos. Por quê? É difícil, querido, você se levantar. Aí a gente põe a circunstância. Mas a circunstância, não, porque agora eu trabalho numa empresa e lá eu tenho que andar com aquelas pessoas. Querido, José foi para o escravo, virou escravo. José foi para o Egito, virou chefe lá na casa do Potifar. José foi para a cadeia de novo. Mas José, quando ele se tornou o homem, o segundo homem do Egito, qual era a característica física de José? Era de um hebreu? Não era. A característica física dele era de um egípcio. Por fora ele era um egípcio, mas a condição que ele estava não mudava o homem de Deus que ele era dentro do coração dele. José prevaleceu. José foi lembrado, não por homens, mas eu creio que foi o Senhor que trouxe a memória daquele copeiro, que José estava lá. Então, querido, creia que você, na circunstância que você se encontra, Deus vai fazer você mudar a sua história. É por Ele, querido, não é por nós. Nós temos que ser o quê? Constantes no Senhor. Constantes. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quanto tempo de oração Daniel tinha? A Bíblia não relata quanto tempo. Pelo menos na minha versão não achei. Mas ele orava 3 vezes ao dia. E Daniel, o que ele era naquela época? Ele já era um governador. Ele tinha seus afazeres. E naquela época não tinha tecnologia. Ele tinha muitas vezes que ajudar no governo do reino. Mas ele se separava 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. 3 vezes. Quantas vezes nós, hoje, separamos da nossa vida para buscar pelo nosso milagre? Para buscar pelas nossas conquistas? Para dobrar o nosso joelho? Querido, que fosse 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto. Muitas vezes, querido, né? Eu vi uma palavra do Jetro, e ele fala assim, que Daniel estava na sua constância. Não, o Jetro não, foi o Eibe. E ele fala assim, que Daniel estava lá, e as pessoas chegavam e falavam para ele, ô Daniel, para com isso daí, né? Isso aí é religiosidade. Não adianta você ir no culto de quinta-feira mais, irmão. O culto estava quase vazio, as pessoas nem estão indo mais. Mas Daniel era o quê? Constante. Ele orava, ele orava, ele orava. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, querido, você acha que foi naquela noite que Daniel conseguiu força para prevalecer naquela cova? Não foi. Foi no momento da sua constância. Então eu e você precisamos ser constantes no nosso propósito, porque Ele levou sobre si. E em João 5:5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos, achava-se enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficação? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho alguém ou alguma pessoa que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro e antes de mim, e Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Qual dia você está esperando o seu milagre? Qual dia, querido, que você vai pegar o seu leito e se levantar? Qual dia que você vai tomar uma posição e verdadeiramente ser uma labareda diante do Senhor? Qual dia que você vai assumir o seu posicionamento, pegar o seu leito, levantar, parar de ficar muito murmurando? Às vezes é mais fácil nós murmurar do problema do que nós encarar o problema. Deus já nos libertou, Ele levou sobre si as nossas dores. Então é tempo de milagre, diga é tempo de milagre. É tempo de você viver a constância de Deus na sua vida, amém? Então coloque-se de pé, nós vamos orar agora. Eu quero chamar